A rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro foi toda disputada neste domingo e ela favoreceu dois times paulistas. O Bragantino, líder, que vai jogar na segunda-feira em Goiânia contra o Atlético local, e o Palmeiras, que foi o único entre os grandes times apontados como favoritos a vencer na rodada, porque houve uma série de tropeços, uma sequência de tropeços das principais forças do futebol brasileiro, ou de fracasso, ou de derrotas, empates. A coisa ficou feia para muitos times aí. Vamos passar rapidamente aqui a rodada, jogo a jogo, como que foi, para ver como é que foi a bobeira. Se o Bragantino vencer o Atlético Goianiense, ele vai abrir 4 pontos do vice-líder. Ele vai abrir 4 pontos do vice-líder. Mas também, se o Atlético Goianiense vencer, dependendo do placar, ele pode ser até o vice-líder. Olha como é que esse jogo de amanhã virou chave aí. Até para o time goiano também pode se dar bem, embora o Bragantino seja mais equipe, né? A rodada teve um jogo pela manhã, um jogo que não deveria ter havido, porque o gramado do Alfredo Jaconi em Caxias do Sul estava impraticável, a bola não rolava, lama para tudo quanto é lado, ninguém conseguia tocar a bola, não era para ter jogo. Mas a pressão da CBF, das TVs, essas coisas todas, comerciais, mantiveram a partida em condições absurdas. O Juventude ganhou por 1-0, ninguém está falando que ele ganhou por causa da condição do gramado. O gramado prejudicou os dois times. Como o Flamengo é mais time, tem mais de onde tirar, ele acaba sofrendo mais com esse aspecto, porque ele não pode impor seu jogo. O Juventude ganhou por 1-0, um gol do Matheus Peixoto, numa falha horrível do Mateuzinho. Quis carregar uma bola na chuva, não dá, a bola parou na grama, exatamente o Matheus Peixoto pegou e deu uma bomba, o Diego Alves nem viu onde ela entrou num ângulo, 1-0. O máximo que o Flamengo conseguiu foi uma bola do Bruno Henrique na trave aos 4 do segundo, não conseguiu jogar, campo muito ruim, não deu. O Flamengo perde uma chance aí, prejudicado pelo gramado, é verdade, de dar uma aproximada lá de cima. Era o time com menos pontos perdidos no campeonato, ele era o líder por pontos perdidos, porque está havendo desigualdade de equipes, não é mais. E o Juventude foi para o 14º lugar. O Flamengo está em 10º. Aí a rodada teve um jogo às 4 horas. Por causa da Eurocopa, teve um jogo apenas, que foi o jogo da Globo, tudo. Jogo em São Januário. O Fluminense bobeou, jogando em casa, como mandante, empatou com o Corinthians por 1-1. Né? O Fluminense está em 9º e o Corinthians em 11º. O Corinthians saiu na frente com um pênalti, o Lucas Claro derrubou o Mosquito, o jogo cobrou aos 35 do primeiro tempo, 1-0. O Abel Hernandes foi expulso porque acertou o Gabriel, deu uma pisada e achei que não foi. Talvez o amarelo coubesse melhor ali, mas o VAR referendou a decisão do árbitro. Ele acabou sendo expulso e o Fluminense com 1 a menos foi para cima assim mesmo e o Corinthians meio que se acovardou, porque podia ter aproveitado essa condição, ia dar uma subida boa na tabela, ia se aproximar do G4. Bobeou o Casares, ex-corintiano, aos 24, de cabeça, baixinho, saltou no meio da zaga, fez 1-1. O Bobadilha chegou a virar o jogo para o Fluminense, mandar a bola para a rede, seria uma virada aos 30, mas ele estava impedido realmente, ficou no 1-1 mesmo, mais times dando bobeira aí. Aí, mais agora à noite, o Palmeiras se deu bem num jogo de viradas, o melhor jogo talvez da rodada em termos de duelo de lá e cá. Palmeiras 3, Bahia 2 no Allianz Parque. Muito bom jogo, muito bom em termos de emoção, em termos de alternativas, né? Alternância no placar, tudo. O Palmeiras saiu na frente aos 6 com o Scarpa cobrando falta. Aos 11, o Luiz Otávio empatou para o Bahia. Aos 29 do segundo, o Maicon Douglas fez a virada do Bahia, mas o Palmeiras foi à luta. Aos 33, o Scarpa cobrou uma falta, ele passou por todo mundo na área, passou inclusive pelo goleiro, empatou novamente. O Daniel acertou a trave aos 37, poderia ter posto o Bahia de novo em vantagem, mas aos 46, dividido na área, o Breno Lopes, esse predestinado que decidiu a Libertadores, a última, colocou na saída do goleiro. 3-2, Palmeiras se deu bem na rodada, está em 3º lugar, né, muito perto ali do Bragantino, torceram para o Bragantino não abrir 4 pontos de vantagem. O Bahia ficou em 5º. Em Curitiba, na Arena da Baixada, outra bobeira. O Atlético, que ainda é um dos melhores times do campeonato, estava líder até a rodada passada, empatou por 2-2 com a Chapecoense. Está em segundo, mas com a mesma pontuação do Palmeiras ali. Chapecoense, um dos 5 times sem vencer, está em 18º. O Inácio fez 1-0 para a Chapecoense aos 25 minutos de jogo. Aos 36, o Kelvin empatou para o Atlético. Aos 14 segundos, o Thiago Galeno virou. E aos 48, já no apagar das luzes, o Giovani, lembra dele? Giovani colocou números finais aí, 2-2. Ele que já jogou no Atlético, né? 2-2 aí
o Furacão fica, né? Outra bobeira na rodada. Mais uma bobeira? Arena Grêmio. Grêmio 0, Fortaleza 0. O Grêmio continua sem vencer. É o pior time do campeonato. Está na lanterna. 20º. Fortaleza, 4º. E quem teve mais próximo de vencer foi o time cearense. Porque aos 15 minutos do segundo, o Kahneman derrubou derrubou o Robson na área. Pênalti. Ele foi expulso porque já tinha amarelo. O Pikachu cobrou e o Gabriel Chapecó defendeu. Impediu a derrota do Grêmio em casa. O Grêmio não tá numa fase boa, não. Que fase horrorosa do Grêmio. Né? Bobeada, mais uma. E o Fortaleza pode ser considerado um bom resultado, embora tenha jogado boa parte do segundo tempo com um a mais e não conseguiu aproveitar. E perdeu um pênalti. Então ficou pior para ele nesse aspecto, na circunstância. Na Vila Belmiro, Santos 2, Atlético Mineiro 0. Olha o Atlético Mineiro ficando. Santos subiu para sexto, o Atlético caiu para oitavo. Né? O Atlético não consegue impor seu jogo, não consegue transformar em conjunto os grandes jogadores que ele tem, mesmo cheio de desfalques. Ele tem muito bons jogadores para jogar mais do que joga. Não está conseguindo. Não está conseguindo. Aos 11 do segundo, Jean Mota fez o primeiro gol do Santos, uma combinação muito boa jogada pela cruzada da esquerda, ele rematou na marca do pênalti. O Alan foi expulso. O Alan acertou a trave, né? Aos 18 minutos, chutou, o João Paulo defendeu, ela pegou no pé da trave. O Arana acertou o travessão num cruzamento que fechado demais aos 30, mas o Alan foi expulso aos 46. Esse jogador tem que tomar cuidado. É a terceira ou quarta expulsão dele nessa temporada. Ele está sendo muito expulso. Aos 48, num contra-ataque, o Atlético todo na frente. O Marcos Guilherme colocou números finais. O Madison cruzou para ele na área, ele sozinho, sem goleiro, colocou para dentro do gol. 2-0 o Santos. O Santos jogou melhor do que o Atlético. E o Carlos Sanches, é bom vê-lo jogando novamente. Organizando, quando entrou, voltou jogando bem, o Carlos Sanches. No Castelão, em Fortaleza, Ceará 1, São Paulo 1. O São Paulo continua sem vitória. O Ceará 12º, São Paulo 17º. Jorginho fez 1-0 para o Ceará aos 22, ao 22 do primeiro, e aos 6 do segundo, Gabriel Dias empatou para o tricolor do Morumbi. Nem técnico tinha, que o Crespo está com Covid-19, nem foi, né, tá fora, está afastado aí. O São Paulo também continua sem vitória no campeonato. Assim como o América Mineiro, que jogava em casa com o Internacional, jogou melhor, poderia ter até vencido, teve mais chance de gol do que o Internacional, mas empatou por 1-1. Está em 14º o América e o Internacional em 13º. Também os gaúchos estão com campanha tenebrosa. Ribamar de cabeça fez 1-0 para o Coelho aos 33 o primeiro. O Rodrigo Dourado aos 31 empatou para o Inter, um jogo que foi, esse gol foi para o VAR, ele estava na linha. Na origem da jogada, a bola bateu na mão do Thiago Galhardo, mas ele era o braço de apoio, o Conimbô, muito próximo, então o árbitro olhou, foi na cabine lá, analisou bastante e confirmou o gol que ele havia marcado. Né? E o goleiro Daniel machucou, o Inter não tinha mais como fazer substituições, durante uns quase 10 minutos o Edenilson foi para o gol e o América não aproveitou. Olha tanto de bobeira que está tendo na rodada. O América continua sem vitória e o Inter continua lá embaixo, está muito lá embaixo. Outro jogo, Sport 0, Cuiabá 0, Sport é o 15º, Cuiabá 16º, Cuiabá também sem vitória. Né? E pela Série B, 2 jogos. O Vasco se recuperou da derrota para o Cruzeiro. Venceu o Brusque por 2-1, agora no Rio, em Resende. Cano fez 1-0 para o Vasco aos 17 do segundo tempo. O Edu, que foi criado em São Januário, foi criado no Vasco, né? Empatou para o Cuiabá aos 34, mas aos 42 o Léo Matos deu a vitória ao time ao Cruz Maltino, que está em 6º lugar, ultrapassando o adversário, que é 7º. Eles têm a mesma pontuação. O saldo de gol, o número de gols marcados, um a mais dá a vantagem ao Vasco aí, que se recupera. O Brusque não tem. O Brusque está mal, tá bem, largou bem na competição, mas está ficando um pouquinho. E em Alagoas, em Maceió, de virada, CSA 2, Cruzeiro 1. O Cruzeiro emenda o 10º jogo consecutivo, perdendo ou empatando com a dupla das letrinhas da CSA-CRB. Se ele fosse do futebol alagoano, ele estaria disputando ali com a Asa de Arapiraca a terceira força local, porque ele não consegue ganhar, seja no Mineirão, ele já perdeu do CRB nessa Série B, seja do CSA, já perdeu em outras oportunidades. De virada, o que se ressalta no Cruzeiro, o Joseph, zagueiro, muito ruim, muito fraco, mesmo num Cruzeiro horrível que é o Cruzeiro atual, é um jogador que não está à altura, muito fraco, falhas individuais grosseiras. Outro dia fez um gol contra bizonho, hoje falhou novamente e muito. E outra coisa que, para consternação da torcida azul, Fábio começa
a ratear no gol celeste. Mais uma vez falhando. As bolas estão entrando, ele não está fazendo milagre, está falhando. E ele falhou numa outra bola que ele soltou o rebote, deu um rebote que seria um terceiro gol, mas o cara estava impedido, o gol foi anulado. Felipe Augusto saiu na frente para o Cruzeiro 1-0 aos 5 minutos de jogo. Aos 5 minutos. O Cruzeiro não fez mais nada no primeiro tempo. Aos 27, Yuri de cabeça antecipando a zaga empatou aos 27. E aos 28, o Joseph foi sair jogando, perdeu para o Yuri driblou o Joseph e bateu o cruzado quase sem ângulo. O Fábio, que foi um frango, mas aceitou. A bola era defensável. Lamentavelmente, o jogador que mais vestiu a camisa celeste está dando sinais de que não está na fase boa. Ou o treinador de goleiro atual não está à altura, ou ele está não sei, essa fase do Cruzeiro derrubou ele. O Cruzeiro vai ter que se preocupar com a sucessão desse notável goleiro, um dos maiores de sua história, um jogador que é uma lenda dentro do clube, mas está comprometendo a equipe com atuações, com falhas, expulsões, e falhou novamente. E o Cruzeiro, que tinha ganhado do Vasco, ele está em 11º lugar, ele está a 5 pontos do G4, que não é uma coisa distante, mas está a um só na frente da zona de rebaixamento, 11º. Ele 13º, aliás, do Cruzeiro. O 11º é o CSA. O CSA passou o Cruzeiro com a vitória. Né? 13º. Coisa tá feia. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente.